Olá mais uma vez, estamos aqui de volta, estamos aqui novamente com as nossas aulas do nono ano. Chegamos aqui à nossa nona aula do nono ano. Chegamos aqui à nossa aula no qual nós voltamos para o Brasil. Para aqueles que não lembram das nossas 4 primeiras aulas, por favor, assistam novamente as nossas 4 primeiras aulas, fiquem à vontade para assistir, reassistir, não tem problema nenhum. Agora, se você acha que você lembra, se você acha que você sabe aquilo que nós vimos ali nas 4 primeiras aulas, por favor, pula um pouquinho essa primeira parte inicial, que eu vou fazer uma retrospectiva, eu vou fazer aqui uma recapitulaçãozinha rápida do que a gente viu nas 4 primeiras aulas, mas eu não vou me responsabilizar se você não entendeu o que vai acontecer depois. Então vá para sua conta e risco pular essa primeira parte aqui do nosso vídeo. Agora, para vocês que estão aqui continuando conosco, vamos aqui relembrar. Nós começamos aqui falando sobre o Brasil no período no qual nós dizemos que é a Velha República. Nós vimos a proclamação da República e nós vimos a formação do que a gente chamou de Velha República ou República Oligárquica. Depois nós vimos aqui a chamada Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, no qual nós vimos aqui o golpe de 1930, no qual Vargas toma o poder e a partir disso nós temos aqui o governo Vargas e agora nós entramos aqui nesse terceiro período da República Brasileira, que é o chamado período da redemocratização, a período da democratização, no qual nós vamos ter aqui um período de 1945 até o golpe de 1964 e o início da ditadura militar. Lembrando um pouco aqui, o período da oligarquia, o período da República Oligárquica, ou República Café com Leite, ele vai ser marcado, entre outras coisas, pela política dos governadores. Esse famoso toma lá da cá. Então nós tínhamos aqui o governo federal controlando as verbas federais e a partir do momento que o governo ele solta ou não a verba, ele abre a torneirinha ou fecha a torneirinha, ele vai ali controlando o apoio da base. Então nós temos ali governadores, nós temos deputados, nós temos ali prefeitos e nós temos ali vereadores que controlavam o que a gente chamava de curral eleitoral. E como o voto era aberto nesse momento aqui, então esses políticos eles controlavam uma quantidade de votos e eles recebiam uma grana por essa quantidade de votos e a partir disso nós tínhamos ali esses currais eleitorais, esse voto de cabresto no qual a elite brasileira controlava a política brasileira e controlava aquelas pessoas que iam ser eleitas ou não dentro dos seus currais, dentro daqueles lugares no qual eles tinham poder, no qual eles controlavam a economia, controlavam a política, controlavam a vida das pessoas. Nós vimos então que esse período aqui ele vai ser caracterizado então pelo coronelismo, principalmente na região nordeste e norte do Brasil, o voto de cabresto, que a gente acabou de falar, e pela formação desses chamados currais eleitorais, explorando essa questão de que o voto é aberto e o voto pode ser visto por qualquer pessoa. Você votava com todo mundo olhando as pessoas que você votou. Então as pessoas faziam pressão ou então obrigavam a pessoa a votar naquela que elas queriam. A partir disso, nós vimos também que no final da República Velha e durante todo esse período, nós vamos ter um período no qual nós vamos ter movimentos sociais, nós vamos ter diversas revoltas sociais. Nós temos as revoltas rurais, que vão ser a Guerra de Canudos, o Contestado, o Cangaço, a Revolta do Juazeiro. Nós vamos ter revoltas urbanas, que vai ser a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, o Tenentismo e a formação de movimentos operários e dos sindicatos, que vão ser muito importantes para a era Vargas e para os confrontos que vão ter durante o governo Vargas, como nós vimos aqui, como nós falamos aqui em outras aulas. Nós vimos então que com a entrada de Getúlio Vargas no poder, Getúlio Vargas vai passar por 3 momentos ou 3 períodos dentro do governo dele, que ele vai ficar ali 15 anos no poder. Então nós temos ali o governo provisório, que vai ficar de 1930 a 1934,
esse governo provisório ele vai, do golpe que ele vai subir ao poder até o momento no qual ele vai ali ser obrigado a fazer uma constituição, muito por pressão da elite brasileira, principalmente a elite de São Paulo e a elite de Minas Gerais. Depois nós vamos ter o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. Getúlio Vargas ali então vai dar um novo golpe, e a partir disso nós vamos ter o governo mais autoritário, ou a fase mais autoritária do Getúlio Vargas, que vai ser de 1937 a 1945. Nós vemos que o governo Getúlio Vargas ele vai ser muito importante para o Brasil por diversas questões. Ele vai fazer, entre outras coisas, as leis trabalhistas brasileiras, vai fazer parte da infraestrutura brasileira, vai criar várias das empresas nacionais que vão ser muito importantes para o desenvolvimento do Brasil. E nós vimos que com a Segunda Guerra Mundial e as crises que foi feita pela Segunda Guerra Mundial, o fascismo, o nazismo, e as semelhanças entre o nazismo e o fascismo e aquilo que estava sendo feito aqui pelo Getúlio Vargas, nós vimos que o Getúlio Vargas vai perdendo apoio principalmente da elite nacional e acaba sendo retirado, obrigado a renunciar. E a partir do momento que ele é obrigado a renunciar, nós temos aqui o período de redemocratização. Esse período de redemocratização vai ser um período no qual vai ter a criação de vários dos partidos que vão ser muito importantes para o Brasil nesse momento, mas até o momento do golpe de 64. Nós vamos ter aqui então, com a saída de Getúlio Vargas, ou pré-saída de Getúlio Vargas, um movimento a favor e um movimento contra Getúlio Vargas, o quererismo a favor de Getúlio Vargas e o movimento contrário a Getúlio Vargas. Vamos lembrar que Getúlio Vargas, mesmo saindo da presidência, mesmo sendo obrigado a sair da presidência, ele sai da presidência com um dos governos, ou como um dos presidentes mais populares que o Brasil já teve. Tão popular como Getúlio Vargas, somente nós vamos ter ali talvez Dom Pedro II ao sair do governo dele, ou então Lula ao sair do governo, do segundo governo dele. Tirando esses dois, ficaria muito difícil nós chegarmos a alguém que tenha uma popularidade parecida ao sair do governo como Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas, ele não tem o apoio da elite brasileira, mas ele sai do país, ele sai do governo com muito apoio popular, extremamente popular. E a partir dessa crise que foi feita com o final do governo Getúlio Vargas, o que nós vamos ter aqui é exatamente o processo de redemocratização. Nós temos aqui a Era Vargas acontecendo, de 1930 até 1945, passamos por toda essa Era Vargas nas nossas outras aulas. Se você não lembra delas, esse é um governo muito importante para o Brasil, um governo que é a base para todos os governos que vão vir depois. É um governo que é muito cobrado em vestibular, então compensa você ver, compensa você estudar ele. E a partir do governo Vargas, nós vamos entrar numa nova era, essa era democrática, essa era no qual nós vamos ter a democracia populista, ou os governos populistas. E o populismo, ele vai ser uma marca dessa nova era. É muito importante, então, a gente compreender esse conceito de populismo. E o populismo, ele não só vai ser uma marca nessa era, mas também vai ser algo que vai se tornar pejorativo, vai se tornar quase que um xingamento no meio político, você ser chamado de populista. O populista, então, ele é um cara, ele é um líder, ele ele vai ter suas características básicas, que ele vai sempre tentar um contato direto com a população, e nós vamos ter então governadores, nós vamos ter presidentes nesse período, que vão ter sempre esse corpo a corpo com a população, vão ter essa identificação direta com a população, esse personalismo. Nós não temos ali um partido político, uma ideia de um conjunto de pessoas, mas nós temos uma pessoa no qual as pessoas votavam. As pessoas votavam nessa pessoa, as pessoas votaram naquela pessoa. É na pessoa que está sendo votada, não é aquilo que está sendo dito pela pessoa ou aquilo que está sendo feito pela pessoa, mas é porque a pessoa achou que, porque os eleitores acharam que o cara é simpático, que o cara é carismático, porque o cara é bonito, porque o cara é isso, aquilo, mas é a pessoa que está sendo votada. O populismo, então, tem essa característica personalista. E a partir do momento que você tem essa característica personalista, nós temos aqui governos no qual nós vamos ter líderes que estão extremamente populares e líderes que vão ali ter um grande apelo junto à população, junto ao povo.
esse líder ele vai tentar então estabelecer um fenômeno que vai ser não só no Brasil, que vai acontecer não só no Brasil, mas vai acontecer em toda a América Latina pós Segunda Guerra Mundial. Nós temos ali uma vontade, nós temos aí um desejo democrático que se estabeleceu na população. Essa população do Ocidente coloca a democracia como um valor, mas essa democracia ela é dominada então por esses líderes populares. Esses líderes populares aqui, eles vão se estabelecer num momento de crise desse sistema do agronegócio, dessa elite tradicional brasileira, que é uma elite que é ligada ao latifúndio, à exportação pelos baixos preços que nós vamos ter nesse momento. Então nós temos aí um momento de crise da oligarquia brasileira e um momento no qual a população olha para as instituições brasileiras, olha principalmente para as instituições políticas brasileiras com uma certa desconfiança. De certa maneira, o momento político que nós estamos vivendo aqui pós-Era Vargas é muito parecido com o momento político no qual nós estamos vivendo hoje. E, inclusive, várias pessoas fazem essa comparação entre o início ou a era populista e o que nós estamos vivendo hoje pós-2016. Então, nós vamos ter aqui um estilo de governo que é paternalista, nós temos um líder que se estabelece como pai da nação, presidentes que se colocam como pais da nação, ou esse pai que é fraterno ou esse pai que é autoritário, mas nós temos essa noção de pai que é um pai que faz favores, é clientelista. Ele vai ali fazer um pequeno favorzinho, ele vai ajudar vai ajudar ali a pessoa na esquina, ele vai fazer cenas que vão tornar ele então popular. Vão fazer cenas que vão fazer com que a pessoa olhe e diga: esta é a pessoa a deve ser seguida, essa é a pessoa que deve ser votada. Então nós temos ali um certo teatralismo do populismo, no qual a pessoa, o líder, esse cara que vai se tornar presidente, ele vai utilizar uma linguagem simples, ele vai utilizar uma linguagem que é popular, ele vai utilizar o uso de propaganda pessoal, um uso intenso de propaganda pessoal. Ele então não vai fazer propaganda de um partido, ele não vai fazer propaganda de uma ideia, ele não vai fazer propaganda de um programa de governo, ele vai fazer propaganda pessoal. Ele vai fazer a propaganda dele, ele vai fazer a propaganda daquilo que ele é ou da imagem que ele está querendo colocar. Esses governos populistas, eles frequentemente colocam medidas autoritárias. Eles não respeitam os partidos políticos, tem uma certa falta de respeito pelas instituições democráticas e diz que esse líder, ao entrar no poder, esse presidente, ao entrar no poder, ele sempre vai colocar que ele é a solução do problema, ele é a solução para essa crise que o Brasil está utilizando, e a partir disso, a partir desse uso desse carisma, esse uso desse contato corpo a corpo, esse uso dessa pessoa, desse contato que a pessoa acha que tem, acha que conhece esse líder para ele votar, ele manipula a população a apoiar as suas ideias, apoiar essas medidas que podem ser, inclusive, autoritárias. Então, nós temos aqui governos populistas no Brasil, mas nós temos governos populistas em toda a América Latina. Vamos pegar aqui, então, vamos tentar organizar essas ideias e ver quais são as características, então, do populismo. O chamado decálogo, 10 características do populismo. Então vamos lá. Primeira característica do populismo: o populismo exalta o líder carismático. Ali nós temos um mecanismo de propaganda, de formação dessa imagem do líder, que vai ser muito parecido ao que nós vimos ali do nazismo e do fascismo, sem tirar nem pôr. O nazismo criou ali a propaganda e agora está sendo utilizada a propaganda a partir desses novos meios de tecnologia, a partir do uso do rádio, a partir do uso da televisão, a partir do uso do cinema. 2. O populismo não só usa e abusa da palavra, ela se apodera dela. Então, nós temos aqui a população, o povo, o líder, ele fala à nação, ou ele fala em nome da nação, ele fala em nome do povo. O problema é que povo. Ele está falando em nome de quem? 3. O populismo fabrica a verdade. Então, todas essas informações, esse personagem
que está sendo feito, que está sendo transmitido de quem é o líder, de quem é a pessoa que você deve votar é verdadeiro? Não. É um personagem que é construído. É um personagem que ele é fruto de uma propaganda, ele é produto de uma propaganda, e a partir do momento que ele é produto dessa propaganda, ele próprio é um conjunto de características verdadeiras. Algumas não vão ser verdadeiras. Então nós vamos ter aqui muita propaganda que vai ser feita, principalmente de candidatos a governador, de presidentes, de prefeitos, que vão ser invenções, mas invenções para construir um personagem. Um personagem para ter contato, para ter ligação com a população. 4. O populismo utiliza de modo discriminal os fundos políticos. Então, vamos ver. O que o populista faz? Ele vai pegar a verba pública e ele vai distribuir essa verba pública. Vai distribuir essa verba pública para quem? Ele geralmente vai distribuir essa verba pública para comprar apoio ou para fidelizar esse apoio. Então ele vai distribuir a verba política para os seus apoiadores, ou ele vai distribuir essas verbas políticas com o objetivo de conseguir o apoio de alguém. Mas ele utiliza a verba pública para o seu proveito, para o seu benefício. Ele não está governando com o objetivo de atender a toda a população. Ele está governando com o objetivo de atender o seu grupo e os seus apoiadores, ou de aumentar o número dos seus apoiadores. 5. O populista reparte diretamente a riqueza. Então, são ações do presidente populista, são ações do líder populista que repartem a riqueza, repartem a verba nacional para o resto da população. Ele faz ações diretas, ele faz programas de distribuição de renda, mas é uma ação direta do presidente para com a população. 6. O populista incentiva o ódio a classes. Então, o que o populista quer é a união em torno dele. Então, o que ele está colocando? É tudo aquilo que divide, tudo aquilo que é crítica a ele. O que o populista vai fazer? Ele vai incentivar o ódio a essa divisão, ele vai incentivar o ódio a essa pessoa, esse grupo que está criticando ele. Então, o populista sempre tem esse mecanismo de incentivo ao ódio. O populista, 7, o populista mobiliza constantemente os grupos sociais, ou seja, ele está a todo instante, ele está a todo momento apelando, ele está a todo momento organizando, ele está a todo momento manipulando a massa e buscando o seu apoio. Ora, se fazendo como vítima, ora, se fazendo como uma pessoa que necessita do apoio da população, fazendo com que a população tenha a ilusão de que ela está participando do governo daquela pessoa, mas o populista sempre está ali mobilizando. Toda ação de um presidente, toda ação de um líder populista tem como objetivo mobilizar. Isso é muito importante dentro do discurso mobilista, ou dentro do discurso populista. Preste atenção nessa característica. Toda a ação de um populista tem como objetivo a mobilização do seu grupo de apoio, o aumento do seu grupo de apoio. 8. O populismo fustiga por sistema o inimigo exterior. Bom, isso deve ser inédito para as pessoas que estão vendo agora, mas o populista ele sempre acha que ele está sendo perseguido por alguém. No caso desse período que nós estamos vendo aqui, o populista ele vai colocar então que o Brasil tem um inimigo externo. Quem vai ser esse inimigo externo nesse período? O bicho-papão, o comunismo. Então, a União Soviética, os comunistas vão ser o grande bicho-papão que vai ser colocado nesse momento. Então o populista ele está sendo colocado ali como defensor da nação, em muitos casos, como defensor desse inimigo externo que quer roubar os recursos naturais, quer roubar a riqueza que nós temos aqui no Brasil. 9. O populista deprecia a ordem legal. Então o populista ele tem a sua opinião.
O populista tem as suas características. O populista quer ser obedecido, quer ser apoiado. A partir do momento que ele é contrariado, de alguma maneira, a partir do momento no qual ele faz ou ele fala algo que vai contra a Constituição, o que ele faz então é ir contra a ordem legal. O populista muitas vezes ele tira sarro, muitas vezes ele vai contra essa ordem legal, porque essa ordem legal está impedindo que ele aumente, ele está impedindo que ele faça alguma ação. Aumente o seu grupo de apoio, impedindo que ele aumente os seus poderes, mas está impedindo alguma coisa dentro do objetivo dele. 10. O populista, ele domina, em últimas instâncias, ele domestica ou cancela as instituições democráticas liberal. Então vamos ver. O populista, ele domina. O populista, ele domestica ou ele cancela as instituições democráticas. O que o populista vai fazer? Ele vai fazer com que as instituições democráticas apoiem ele, ou ele vai criticar, ele vai depreciar, ele vai radicalizar essas mesmas instituições democráticas. Se isso não der certo, o que ele vai fazer é tentar dominar ou tentar cancelar essas instituições. Isso você também nunca viram, não está acontecendo no momento. Mas vejamos aqui, exemplos de populistas que nós vamos ter aqui. Nós temos aqui Perón, o maior populista, o maior exemplo de populista da Argentina, com a nossa boa ali Evita Perón, mãe dos pobres na Argentina. Então nós temos ali o Perón e a Evita sendo ali o governo mais popular que já houve na Argentina. A Evita na Argentina é praticamente uma santa. Talvez algum argentino já tenha canonizado ela, mas quando eu fui na Argentina eu presenciei ali, no hostel que eu estava, inclusive, tinha ali um altar para ela. Agora, o que nós temos aqui então é um casal extremamente popular, mas nós temos ali principalmente ali um projeto de Virgem Maria, uma tentativa de Virgem Maria ali que ela vai fazer... ela vai ser aquela pessoa que vai fazer aquele contato com a população, e a partir desse contato com a população ali, ela vai fazer uma série de ações humanitárias para tentar ali socorrer os pobres e tudo mais, tornando ali o governo do Perón cada vez mais popular. Outros governos aqui que nós vamos ter aqui, mais recentes, nós vamos ter aqui o Hugo Chávez, que vai ser acusado de ser populista ali no final do século XX, início do século XXI. O Hugo Chávez, ele vai ser acompanhado no século XXI por governos aqui no Brasil. Nós temos aqui o primeiro a ser acusado de ser populista no Brasil. Nós temos aqui o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, que foi acusado de ser populista justamente por programas sociais que faziam transferência da renda para a população, como, por exemplo, o Fome Zero inicialmente e depois aquilo que ele se tornou o Bolsa Família. Então, o programa Bolsa Família, que era para tentar socorrer a população mais pobre, essa população mais pobre no Brasil, que era miserável, está morrendo de fome naquele momento ali, fez com que o Lula fosse acusado de ser populista, que ele estava ali com esse programa Bolsa Família, comprando os votos da população e comprando o apoio da população a partir do momento que ele estava dando dinheiro diretamente para a população. Outra pessoa que mais recentemente foi acusado de ser populista foi exatamente o nosso presidente atual. Justamente pelas características dele, muitas pessoas acharam que ele se encaixou quase que perfeitamente naquelas 10 características que eu acabei de escrever do populismo, e principalmente nessa característica de concentrar ou direcionar as verbas do governo federal para os seus apoiadores ou para o grupo ao qual ele tem apoio, e pelo fato dele estar sempre em confronto com as outras instituições, com o legislativo e com o judiciário principalmente. O que nós vamos ter aqui? Populismo no Brasil, então, nós vamos ter vários presidentes aqui. Nós vamos ter aqui o presidente Dutra, nós vamos ter aqui o Vargas, nós vamos ter aqui o JK, Juscelino Kubitschek, nós vamos ter aqui o Jânio Quadros e nós vamos ter aqui o Jango. O que nós vamos fazer, então, aqui é tentar um pouquinho entender esse contexto. Nós temos aqui um contexto internacional,
que você pode ter entendido em parte desse pós-Segunda Guerra Mundial, mas vamos aqui lembrar. Esse pós-Segunda Guerra Mundial vai ter diversas características. A primeira característica dele vai ser, então, a União Soviética ela vai se consolidar após a Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos ter de um lado os Estados Unidos, de outro lado a União Soviética. Essas duas grandes potências mundiais vão fazer o mundo se tornar, então, bipolar. Nós vamos ter dois polos. Um polo capitalista e um polo que é socialista. Esses dois polos, então, vão se confrontar. E nós vamos ter, então, a liderança de um grupo que vai ser da União Soviética, a liderança de outro grupo que vai ser dos Estados Unidos. E a partir disso, nós vamos ter a chamada Guerra Fria, que vai ser o confronto entre essas duas potências, que não vão entrar em guerra diretamente, mas vão entrar em conflito em diversas partes do mundo. O Brasil, inclusive. Nós vamos ter um momento de descolonização das colônias que haviam na África e na Ásia. Então nós vamos ter aqui nas próximas décadas, durante as próximas décadas da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o processo de descolonização. Essas colônias que foram o motivo, por exemplo, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial na África e o motivo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial na Ásia, elas vão se tornar agora livres ou vão fazer as suas guerras de independência. Nós vamos ter aqui a difusão, nós vamos ter a multiplicação das ideias de uma democracia e nós vamos ter aqui a manutenção do poder das velhas oligarquias, principalmente nos países da América Latina, em especial o Brasil. Então nós temos aqui uma ideia do Brasil de uma democracia, mas essa ideia de democracia no Brasil convive com a ideia de que a elite brasileira quer permanecer no poder e quer permanecer com os seus privilégios. Nós vamos ter aqui, nessas próximas décadas, no final da década de 40, década de 50 e década de 60 no Brasil, nós vamos ter um período de industrialização, um período de urbanização, um período de aumento do proletariado, dos trabalhadores de fábrica e um aumento das tensões sociais. Tensões sociais com os movimentos sociais, tanto na cidade como no campo. A partir disso, nós temos aí um contexto bastante interessante, um contexto no qual o Brasil está se reorganizando enquanto país e se reorganizando enquanto nação após o governo Getúlio Vargas. O primeiro passo dessa reorganização vai ser justamente a Constituição de 1946, uma Constituição que legalmente para o Brasil é muito importante. Uma Constituição que vai ser a base, por exemplo, da Constituição de 88, a Constituição no qual nós vivemos hoje, a Constituição no qual é a base da nossa sociedade hoje, o que estabelece as regras da nossa sociedade hoje. Então vejamos algumas características dessa Constituição de 1946. Nós temos aí a formação de um governo, que é um governo republicano, e nós temos uma federação de estados, um conjunto de estados. Então nós temos uma república federativa. Nós temos aqui eleições gerais, eleições diretas para todos os cargos. Nós temos aqui um mandato presidencial de 5 anos. Nós temos aqui a interdependência entre os poderes, mas nós temos aqui o estabelecimento de que os poderes eles dependem entre si para eles conseguirem funcionar direito, para o Estado brasileiro conseguir funcionar direito, mas os poderes eles são livres e independentes entre si. Eles utilizam, eles se relacionam para fazer com que a máquina funcione, mas eles não podem intervir um no outro, justamente para não acontecer o que estava acontecendo no governo Getúlio Vargas. Nós temos aqui a liberdade de expressão sendo colocada como um valor nessa Constituição, o pensamento, a locomoção como livre nesse momento. Nós temos aqui uma restrição às prisões. As prisões só podem ser efetuadas em flagrante delito ou por ordem escrita, justamente por causa dos abusos que aconteceram durante o período Vargas. Nós temos aqui o voto sendo direto, secreto e para ambos os sexos. Qual que é a novidade aqui? Voto direto. Aí está aí na novidade. Voto secreto, aí é novidade, porque o voto antes era aberto. Então, se o voto antes era aberto, nós tínhamos o problema de que a pessoa poderia ser obrigada a votar em quem o cara ou as pessoas que estavam em volta dela quisessem. Agora o voto é secreto. Segundo, voto para ambos os sexos. Ambos os sexos. E a partir do momento que nós temos voto para ambos os sexos, nós temos uma novidade, que é a novidade das mulheres votarem.
Primeira vez no Brasil, então, que nós vamos ter um voto que é universal e um voto que coloca as mulheres votando. Mas nós temos uma restrição, obviamente, nós estamos no Brasil. Essa restrição é que somente os alfabetizados podem votar. Os analfabetos não podem votar. Considerando que boa parte da população brasileira é analfabeta ou semi-analfabeta, o que nós temos aqui, então, é um número de votantes, ainda que é pequeno, mas um número de votantes que já coloca como características homens e mulheres votando. Então, nós temos um avanço, nós temos um processo de universalização do voto no Brasil. Segundo, nós temos ali proibição do direito de greve, manutenção das políticas trabalhistas do Vargas. Essa Constituição também é chamada, também é apelidada de Constituição Liberal, justamente porque ela tem uma grande preocupação nos direitos privados, nos direitos individuais da pessoa. Então, nós temos ali uma característica de estabelecer, uma tentativa de estabelecer uma igualdade perante a lei de todas as pessoas. Nós temos ali uma reafirmação nessa Constituição muito forte do direito à liberdade de pensamento, a não censura, de não se estabelecer espetáculos de diversões públicas, a inviolabilidade do sigilo de correspondência, a liberdade de consciência, de crença, de exercício de cultos religiosos, a liberdade de associação para fins lícitos, a inviolabilidade da casa como asilo do indivíduo e a prisão só em flagrante delito ou por ordem escrita. Então nós temos aí uma Constituição que, por característica, defende o indivíduo e defende os direitos do indivíduo de maneira muito forte e muito presente, justamente por causa que nós tivemos um período anterior, que era o período Vargas, que houve um abuso do uso da máquina pública, do uso da polícia, do uso do exército contra os opositores do Vargas, e a partir disso nós tivemos várias liberdades individuais que foram totalmente desconsideradas. O primeiro governo, então, dessa era pós-Vargas vai ser o governo Érico Gaspar Dutra. O governo Dutra, ele não foi um governo muito feliz para a população brasileira. Esse presidente não foi um governo muito bem sucedido, vamos colocar assim. O que aconteceu com o nosso Dutrinha? Dutra, que também é o nome de uma rodovia, ele se estabeleceu no governo, ele ganhou a presidência do Brasil no momento no qual a Guerra Fria estava começando. Então nós temos aqui, pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e o anticomunismo. Nós temos ali a Constituição de 1946 acontecendo durante o governo dele, mas nós temos ali a chamada abertura econômica e um alinhamento muito forte desse governo com os Estados Unidos. Por causa da Guerra Fria, sim, mas também porque o Dutra e boa parte da elite e os militares brasileiros achavam que o Brasil tinha que ter uma posição de subalterno, uma posição ali de empregado ou qualquer coisa nesse sentido do que seria dos Estados Unidos. Então nós tivemos aqui um rompimento das relações com a União Soviética, nós tivemos ali uma tentativa de caça ao comunista no Brasil, nós tivemos ali o fechamento dos partidos comunistas no Brasil e, com maior destaque desse governo Dutra, nós tivemos ali a fundação da instituição da Escola Superior de Guerra do Brasil, e nós temos ali a criação do chamado Plano SALT. Então, o que aconteceu? Com o liberalismo econômico que estava sendo defendido pelo Dutra, que é muito parecido com o liberalismo econômico que está sendo defendido hoje pelo governo, esse liberalismo econômico que coloca ali uma facilidade para as importações, ele não defende o protecionismo aos produtos brasileiros, ele não aumenta a taxa para os produtos estrangeiros entrarem no Brasil, ao contrário, ele defende a livre circulação de mercadorias, ele vai ali facilitar a entrada das mercadorias estrangeiras no Brasil, e a partir disso o mercado nacional vai ser inundado por esses produtos estrangeiros. A consequência disso é que a balança comercial externa brasileira, nesse momento aqui, vai se tornar extremamente negativa. Então o Brasil estava gastando mais dinheiro do que ele estava ganhando. Estava saindo dinheiro do Brasil, não estava entrando dinheiro do Brasil. O que vai acontecer é que as reservas internacionais que foram acumuladas pelo governo Getúlio Vargas, elas vão sendo pouco a pouco
esgotadas. Nós vamos ter aqui uma retração da indústria nacional. A indústria nacional não consegue concorrer com essas indústrias estrangeiras, então a indústria nacional passa a quebrar. A indústria nacional vai quebrando e a partir disso nós vamos ter um aumento da dificuldade de emprego, um aumento das dificuldades sociais do Brasil, e nós temos ali um endividamento do governo federal que vai tentando solucionar esse problema. Porém, como mais dinheiro estava saindo do que dinheiro estava entrando no Brasil, esse endividamento vai ficando cada vez mais sério, vai ficando cada vez mais grave. Nós temos então uma tentativa do governo de segurar essa crise econômica que estava sendo colocada ali, e qual que é a solução de um liberal econômico para isso? É fazer o chamado arroxo salarial. O arroxo salarial, então, é você falar para a população, virar para a população e falar assim: é hora de você se sacrificar, é hora de você apertar o cinto, todos no Brasil vão ter que se sacrificar. Discurso que você nunca deve ter ouvido na vida de vocês, não era novo nessa época, não é novo agora. O que vai acontecer então? Vai ser colocada ali uma redução do salário dos trabalhadores, uma redução do poder de compra dos trabalhadores, e a partir disso os trabalhadores vão ter cada vez menos salário e cada vez vai poder comprar menos. Consequência disso, nós temos aqui trabalhadores cada vez mais descontentes, nós temos aqui pessoas cada vez mais descontentes com o governo Dutra. O governo Dutra, então, lança a ideia, o Plano SALT. O Plano SALT, então, era uma política de investimentos públicos para aumentar o número de empregos e para aumentar o poder de compra dos trabalhadores. Onde é que eles iam gerar emprego? Então, eles iam fazer obras públicas, eles iam fazer aumento dos empregos públicos no setor da saúde, no setor da produção de alimentos, no setor do transporte e no setor de geração de energia. Então, ou seja, infraestrutura básica, aquilo que a população precisa de base para ela se sustentar. O problema é, esse plano foi lançado, mas não havia dinheiro para ser feito esse problema. Não havia dinheiro para o plano se realizar. A partir do momento que não é dinheiro para o plano se realizar, o plano, na sua maior parte, ficou no papel. Ele não se tornou concreto, ele não gerou empregos, ele não melhorou a economia. Ao contrário, o que aconteceu foi que aumentou o endividamento e a crise não foi solucionada, mas o governo ficou mais endividado. A conclusão é que o governo federal vai conseguir fazer algumas obras, por exemplo, a rodovia Rio-São Paulo, chamada de Dutra, porque o Dutra fez, e outras rodovias ou pequenas rodovias no Brasil, mas não vai sair muito mais do que isso. A consequência dessa falência do governo Dutra, dessa incapacidade do Dutra de conseguir dar uma solução para o problema econômico, para o problema que estava sendo colocado nesse momento aqui, vai ser justamente a volta daquela pessoa que era a mais odiada possível e imaginável da elite brasileira. A elite brasileira, então, que se esforçou, fenomenalmente se esforçou por anos para tirar o cara do poder, ele vê, então, o fantasma aqui de volta. Sim, eu estou falando dele. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, que em 1930 entrou no poder a partir de um golpe de Estado, retirou ali aquela Júlio Prestes de Albuquerque que tinha sido ali eleito naquele momento. O Getúlio Vargas agora vai fazer uma campanha extremamente nacionalista, uma campanha ali contra esses multinacionais, contra os interesses dos Estados Unidos e de outras nações aqui no Brasil, e vai dizer então que os recursos naturais, o tesouro que o Brasil tem é dos brasileiros, principalmente o petróleo que está sendo agora descoberto no Brasil. Então nós vamos ter aqui toda uma propaganda eleitoral falando então o petróleo é nosso. E a partir do momento que o petróleo é nosso, as riquezas brasileiras são nossas, ele vai fazer essa campanha que vai contar com duas coisas. Um extremo valor patriótico que estava sendo colocado ali, mas também a popularidade que Getúlio Vargas tinha antes de sair do poder. A partir disso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um quadro no qual Getúlio Vargas ele vai se aproveitar de uma série de fatores. Há uma falta de novos líderes políticos nacionais. O Getúlio Vargas ele vai contar com apoio de diversas frentes.
Ele vai contar com o apoio maciço da população, mas ele vai contar também com o apoio de diversos grupos políticos, mas também diversos grupos da elite brasileira que estava descontente com essas políticas do Dutra, principalmente com essa política de subserviência, essa política de capacho dos Estados Unidos que o Dutra estava colocando. Nós temos então esse tom nacionalista que está sendo colocado e nós temos ali um novo momento da política brasileira, um novo momento da economia brasileira, no qual nós saímos aí do entreguismo e nós vamos entrar no desenvolvimentismo. Em vez de entregar as nossas riquezas nacionais para as multinacionais, para os americanos, nós vamos então tentar agora desenvolver o Brasil a partir então da intervenção, a partir da ação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro vai apontar onde na sociedade brasileira a sociedade deve se organizar e deve se desenvolver. O Estado brasileiro agora vai se tornar o grande motor do desenvolvimento da sociedade novamente, e a partir desse motor de desenvolvimento da sociedade, nós vamos ter ali a sociedade se organizando e o Estado apontando a direção. O Estado então vai se estabelecer monopólios sobre os recursos naturais, como por exemplo a Vale do Rio Doce vai ter o monopólio da extração de vários minerais, nós vamos ter o monopólio do petróleo pela Petrobras, então nós vamos ter ali o estabelecimento de monopólios, e essas empresas que vão ter o monopólio desses recursos são empresas estatais, são empresas do Estado brasileiro, são empresas da população brasileira, que vão ter como função justamente desenvolver e fazer com que esses recursos naturais que são necessários para o desenvolvimento das outras indústrias, para o desenvolvimento da população brasileira, cheguem à indústria que precisa ter e à população brasileira quando necessário. O que nós vamos ter aqui então é um momento de grande euforia em volta de Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas vai fazer essa propaganda maciça, vai fazer essa propaganda nacionalista, vai fazer essa propaganda utilizando toda a popularidade que ele tinha quando ele saiu do cargo, e a partir dessa propaganda toda nós vamos ter aqui comitês e mais comitês se formando contra essa política entreguista, essa política que colocava o Brasil na mão de multinacionais, essa política que colocava o Brasil como capacho dos Estados Unidos, e a partir disso nós temos uma vitória esmagadora do Getúlio Vargas voltando ao poder. Getúlio Vargas volta ao poder, agora eleito, sem roubar, sem nada, não tem discussão. Getúlio Vargas ganhou uma eleição e ele volta ao poder. Aquelas pessoas que eram contrárias a Getúlio Vargas, eles vão ali se ficar quietos, eles vão ali aceitar a derrota? Não. O que nós temos agora é um confronto. Nós temos aqueles que são representantes do nacionalismo, nós temos aqueles que são representantes do desenvolvimentismo, aqueles que querem transformar o Brasil num país moderno, num país industrializado, e nós temos aqueles que acham que o Brasil ele é um país agrário por natureza. É um país exportador por natureza e que nós temos que seguir essa natureza. Então, para essas pessoas, alguns países eles são produtores de matéria-prima, outros países são industrializados e cada um faz o seu papel. O Brasil é o produtor de matéria-prima e a partir disso nós temos ali que fazer o nosso papel social, nosso papel internacional, e ao fazer esse papel internacional nós temos ali que estar numa posição de subalterno, de auxiliar desse país industrializado que é o centro, que é os Estados Unidos. Esses são chamados os internacionalistas, os entreguistas. Aqueles que representam as multinacionais, aqueles que representam os interesses dos Estados Unidos e dos países da Europa no Brasil. Então nós temos um confronto entre essas duas forças. Nacionalistas desenvolvimentistas de um lado, e nós temos aqui os internacionais e entreguistas do outro. O que o Brasil vai ser? Qual é o projeto de Brasil que você quer? Você quer um Brasil desenvolvido? Você quer um país industrializado? Ou você quer um país que é agrário e exportador de matéria-prima? Qual é o país? Qual é o Brasil que você quer? Esse é o confronto que nós vamos ter nesse momento. A maior força de oposição ao Getúlio Vargas se chamava UDN, União Democrática Nacional. A União Democrática Nacional ela era, acima de tudo, anti-getulista.
O que seria mais ou menos o que seria o anti-lulismo, o anti-PT que nós temos hoje. Eles basicamente falavam que eles eram, a plataforma de governo deles, a plataforma do discurso deles era que eles eram contra o Getúlio Vargas. O que eles queriam para o Brasil? Eles eram contra o Getúlio Vargas. E a partir do momento que nós temos ali essa oposição, esse grupo tão forte contra o Getúlio Vargas, nós temos aqui uma oposição que pregava contra a intervenção do Estado na economia. Eles achavam que nós tínhamos que manter uma economia liberal, como era no governo Dutra. Nós temos aqui um grupo que é contra as leis trabalhistas que foram feitas pelo Getúlio Vargas. Eles acham um absurdo, então, o trabalhador ter os seus direitos, o direito a férias, o direito a auxílio-desemprego, a todos esses auxílios, esses direitos que nós temos hoje, férias, 13º. Isso é caro para o empresário, isso não limita o número de empregos no Brasil, esse discurso aí que você nunca ouviu falar na sua vida. Nós temos ali o apoio ao liberalismo e um alinhamento aos Estados Unidos. Não somente um alinhamento. A UDN ali bate continência, a UDN ali ela ajoelha no milho, a UDN ali faz tudo possível e imaginável pelos Estados Unidos. Nós temos então banqueiros, nós temos grandes empresários, todos eles ligados aos Estados Unidos ou a interesses dos Estados Unidos, mas nós temos ali um grupo muito poderoso, um grupo muito forte, cuja principal voz era Carlos Lacerda, um jornalista, que era o principal opositor e o principal crítico do Getúlio Vargas. Não haveria uma vírgula durante todo esse governo de Getúlio Vargas que o Vargas fez direito em nome para a opinião do Carlos Lacerda. Se o Vargas escreveu uma vírgula, o Carlos Lacerda vai conseguir criticar e vai dizer que a vírgula foi mal escrita por algum momento, por algum motivo. Mas o Carlos Lacerda ele vai sistematicamente criticar tudo aquilo que o Getúlio Vargas fez e ele vai ali perseguir todo o governo de Getúlio Vargas, todas as ações do Getúlio Vargas, estando ela certa ou não. O problema, ou o objetivo é criticar. O que nós vamos ter então? Nós vamos ter aqui Getúlio Vargas, no seu segundo governo, ele vai então avançar a política, ele vai fazer política de aproximação com a população, a aproximação com os assalariados, com os trabalhadores. Ele vai fazer medidas que vai auxiliar e vai aumentar o direito dos trabalhadores, como por exemplo o salário mínimo. Ele vai ter ali o ministro do Trabalho, João Goulart, que vai ser muito importante ali, o ministro do Trabalho, que vai ali fazer diversas medidas muito importantes para o estabelecimento das leis trabalhistas no Brasil. Esse ministro aqui, ele vai garantindo e ele vai adquirindo cada vez mais prestígio, e João Goulart aqui vai se colocando já desde o governo Getúlio Vargas como o grande sucessor da política, o grande sucessor do Getúlio Vargas. Nós temos um crescimento progressivo da oposição e o Vargas aqui se aproximando cada vez mais da população e dos sindicatos, sendo acusado aqui de tentar estabelecer uma república dos sindicatos, uma república que ignora as outras instituições públicas e se apoia somente no apoio popular e nessas instituições sindicais que estão sendo organizadas para o apoio do Getúlio Vargas. As Forças Armadas, então, vão se colocar como contrárias do Getúlio Vargas. Praticamente toda a Força Armada brasileira ela tem um alinhamento tradicional, praticamente quase que irreversível com os Estados Unidos. Os oficiais brasileiros, eles batem continência, eles lambem a bota, eles são capachos, geralmente dos Estados Unidos, principalmente nesse período aqui. Nós temos aqui a oposição cada vez mais aumentando e a voz maior da oposição, Carlos Lacerda, ele vai ser então vítima de um atentado. Esse atentado vai ferir, mas não vai matar ele. Esse atentado vai ser feito, não se sabe por quem, com certeza, mas o acusado de se fazer o atentado vai ser o Gregório Fortunato, que vai ser o chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas. Então, uma pessoa ligada diretamente com a pessoa do Getúlio Vargas vai ser ali acusado e responsabilizado por essa tentativa de assassinato, essa tentativa de crime. E, a partir disso, o Getúlio Vargas vai ser acusado de tentar matar o Carlos Lacerda, o maior opositor dele. Vou repetir, não se sabe ao certo se o Getúlio Vargas fez isso ou não. Não tem como provar que sim, não tem como provar que não.
E nós temos ali um Getúlio Vargas que fica cada vez mais isolado e supostamente comete suicídio em 24 de 8 de 1954. Supostamente por quê? Novamente, esse é um período um tanto quanto conturbado da sociedade brasileira, a gente não sabe ao certo o que aconteceu ou não naquele momento, mas a história oficial é que o Getúlio Vargas se suicidou. O problema é, não tem como você ter a certeza plena que o Getúlio Vargas se suicidou. Por exemplo, os meus dois avós, minhas duas avós e meus dois avós, eles juravam de pé junto até o momento no qual eles morreram que o Getúlio Vargas não se suicidou, mas ele foi morto e fingiram que ele se suicidou. Então, para boa parte da população brasileira, o que houve foi um assassinato do Getúlio Vargas e um acobertamento desse assassinato do Getúlio Vargas. Então, supostamente ele se suicidou, dada a pressão que estava em cima dele, mas não se sabe com toda certeza se ele se suicidou ou não. Agora, o Getúlio Vargas, então, ele vai deixar uma carta, no qual seria a suposta carta de suicídio dele. Nesta carta de suicídio aqui, o Getúlio Vargas culpa, então, essas forças, culpa esses interesses obscuros que estavam contra eles aqui. Essa carta aqui de suposto suicídio de Getúlio Vargas vai ser um dos documentos mais discutidos da história brasileira. Alguns consideram um dos documentos mais importantes que nós temos aqui da história brasileira, e ele vai ali descrever a situação que nós temos ali do Getúlio Vargas e vai dar ali a carta de despedida do Getúlio Vargas. Esta carta de despedida do Getúlio Vargas aqui vai colocar a famosa frase: serenamente, dou o primeiro passo no caminho à eternidade, saio da vida para entrar na história. Saio da vida para entrar na história. Essa vai ser a frase que vai ficar do Getúlio Vargas. Sendo essa frase escrita ou não pelo Getúlio Vargas, sendo essa frase fruto do suicídio ou do assassinato do Getúlio Vargas, o que ficou foi exatamente essa: saio da vida para entrar na história. E o Getúlio Vargas sai como um dos presidentes mais populares do Brasil e ele vai se tornar ali uma espécie de herói da população mais pobre, uma espécie ali de santo da população mais pobre brasileira, que a partir do Getúlio Vargas teve acesso aos direitos trabalhistas e teve acesso a uma série de coisas que antes nunca sonhou em ter acesso. Nós temos então o suicídio de Getúlio Vargas e a partir disso nós temos ali um quebra-quebra geral no Rio de Janeiro, nós temos um quebra-quebra geral em boa parte das capitais brasileiras de apoiadores e pessoas contrárias de Getúlio Vargas. Então, pessoas a favor e contra o Getúlio Vargas se confrontando em várias partes do Brasil. Nesse clima geral de velório, de tragédia geral da nação, nós temos aí um país que vai se reorganizar depois desse momento de intensa polarização que foi com pessoas que eram getulistas e contra-getulistas, pessoas que eram nacionais desenvolvimentistas e pessoas que eram internacionalistas entreguistas. Esses dois grupos ali que polarizaram a economia nacional e polarizaram a política nacional durante ali esses segundo governo de Getúlio Vargas, agora vão ter que remontar o Brasil depois desse grande confronto que fez com que o Getúlio Vargas morresse. O próximo presidente eleito do Brasil vai ser Juscelino Kubitschek, o famoso JK. JK vai ser uma figura bastante peculiar no Brasil, vai ser um presidente extremamente carismático, um presidente boa pinta, um presidente que vai ser o presidente da televisão, ou presidente dos cinemas, ou presidente que vai ser aquela voz, o boa pinta que você vai colocar ali. Juscelino Kubitschek é desenvolvimentista. Juscelino Kubitschek é do grupo que era do Getúlio Vargas. E ele vai, então, aplicar o que ele chama de plano de metas, 50 anos em 5. Isso vai ser a propaganda dele. Ele vai desenvolver o Brasil, 50 anos de desenvolvimento em 5. Ele quer um desenvolvimento do Brasil, um Brasil moderno, mas ele quer um desenvolvimento acelerado. O Brasil não pode esperar 50 anos em 5. A partir então ele está num grande programa de desenvolvimento brasileiro, num grande programa de desenvolvimento industrial do Brasil. Esse grande programa de desenvolvimento vai pegar o que ele considerava aquilo que é de mais moderno
na indústria, na tecnologia mundial, que era justamente o automobilismo, o carro. Então nós vamos investir principalmente em estradas e em fábricas de automóvel. As principais fábricas de automóvel do Brasil, elas vão vir então, nesse momento, principalmente para a região do ABC paulista, para essas cidades que ficam ali em torno da capital de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então nós temos aqui o desenvolvimento de estradas, o desenvolvimento do automóvel no Brasil, que vai se tornar agora um bem universal, um valor do brasileiro, principalmente do paulistano, que se você não tem carro, você não é ninguém na cidade de São Paulo. Mas nós temos aqui também outras coisas para o desenvolvimento da indústria, do comércio, mas o desenvolvimento de emprego no Brasil, como, por exemplo, a construção de uma nova capital brasileira, a construção de Brasília. Sim, Brasília foi feita pelo JK, foi feita pelo Juscelino Kubitschek. Consequência disso, nós temos um gasto generalizado para desenvolver o Brasil, mas um gasto que vai gerar uma dívida interna, vai gerar uma dívida externa e interna muito grande. O Brasil constrói, mas constrói emprestando dinheiro de fora, e a partir disso nós vamos ter uma dívida enorme se montando ali e uma inflação que vai se tornar cada vez mais grave, um problema cada vez mais grave. O que nós vamos ter aqui então é construção de 20 mil quilômetros de estradas no Brasil inteiro, construção de usinas, como por exemplo Furnas, Três Marias. Nós vamos ter aqui construção de empresas, nós vamos ter construção de mais de 30 mil veículos no Brasil. Nós vamos ter a ampliação da produção de petróleo no Brasil para quase 5,5 milhões de barris de petróleo, e nós vamos ter a criação de instituições para o desenvolvimento do Brasil ou de regiões do Brasil, como por exemplo como é a criação da Sudene, que tem o objetivo de organizar e desenvolver a economia do Nordeste. O símbolo nacional de desenvolvimento nesse momento aqui vai ser justamente isso aqui, o Fusca. O Fusca, que se olhar o avô de vocês, ou no máximo o pai de vocês se for um pouquinho mais velho, praticamente todo brasileiro teve. Todo brasileiro para cima de 40 anos de idade, né, principalmente se estiver na faixa entre os 50 e 60 anos de idade, eu desconheço um brasileiro que não teve um Fusca na vida. Ou pelo menos teve ali um Fusca na família. Minha família teve 3 Fuscas, se contar todo mundo. O Fusca era o carro nacional e era um carro barato, apesar de gastão, mas era um carro barato que você podia consertar de todas as maneiras possíveis. Literalmente, eu tenho uma vez que o Fusca da minha mãe quebrou, por exemplo, que o meu tio consertou com um chiclete o Fusca, e eu não estou brincando, foi um chiclete mesmo. Ele consertou o Fusca com um chiclete até a gente chegar no mecânico. Esse desenvolvimentismo brasileiro, então, ele vai criar Brasília, vai criar tudo aquilo que é Brasília. Vai criar, então, uma capital que é moderna, uma capital que é extremamente engajada com tudo aquilo que tinha mais moderno no mundo, com tudo aquilo que significa de cidade que é do futuro. Brasília, que deveria significar, então, o futuro da nação e deveria apontar para o futuro da nação. A partir disso, nós temos aqui um momento de intensa urbanização nacional. Essa urbanização nacional vai fazer com que há uma industrialização no campo, uma mecanização no campo, e essa mecanização no campo faz com que a população do campo vá migrando para as cidades. Nesse momento, então, nós começamos então as cidades a receberem cada vez mais pessoas do campo e as cidades se tornarem agora o centro da população, o centro da economia, o centro da política nacional. As cidades vão ganhando importância, o campo deixa de ganhar importância e as cidades vão ganhando cada vez mais importantes, até daqui a uma década ou duas, nós temos ali a maior parte da população finalmente estando nas cidades, até chegar o momento de hoje no qual nós temos, dependendo da região do Brasil, 80% da população nas cidades. Nós temos aqui o uso de empréstimos, o endividamento do Estado brasileiro, que vai acumular uma dívida gigantesca. Nós temos multinacionais controlando importantes setores da indústria nacional,
o Juscelino Kubitschek, ele vai incentivar a vinda de indústrias internacionais, multinacionais, para virem aqui. Então nós vamos ter várias indústrias que vai fabricar eletrodomésticos, automóveis, produtos químicos, produtos farmacêuticos, cigarros, tudo aquilo que antes era monopólio da indústria nacional, agora vai vir indústrias nacionais e nós vamos ter essa disputa. Eles podem vender aqui, mas eles têm que produzir aqui. E nós temos aqui a inflação e a concentração de renda como problemas que vão se tornar cada vez mais graves. Sai JK e nós vamos entrar com essa figura aqui, bom, que eu não sei como é que eu vou definir isso. Jânio Quadros é uma figura bastante difícil de definir. Eu lembro a primeira vez que eu estava estudando esse período aqui, quando eu estava também ali no 8º, 9º ano, e cheguei a essa figura do Jânio Quadros, que é uma figura tanto quanto difícil de entender, né? Eu lembro que eu perguntei para um avô meu como é que era o Jânio Quadros, e o meu avô ele definiu assim: tem gente que é inteligente demais para o seu próprio bem. Perguntei para o meu outro avô, porque eu não entendi o que o meu primeiro avô disse, e o meu outro avô disse que ele simplesmente disse que tem gente que não compensa comentar. Bom, esse é o Jânio Quadros. Jânio Quadros, então, vai ser uma figura que vai ser circense, vai ser digna do circo. Ele vai ter diversas histórias, diversas anedotas. Eu posso ficar aqui contando diversas trapalhadas, diversas coisas que o Jânio Quadros fez para sair na imprensa, para chamar a atenção da população. Posso ficar aqui horas contando o que esse cara fazia para chamar atenção e para se tornar popular. Porém, vamos ali ao que ele fez na presidência. Jânio Quadros vai, então, ser eleito presidente com o discurso da vassourinha, com o discurso de que ele ia fazer um governo que era moralista, um governo que era ser conservador, um governo que ia, acima de tudo, varrer a roubalheira, lutar contra a corrupção. O que nós vamos ter aqui? Um cara, então, que ele está fazendo um discurso popular, um discurso contra a corrupção, um discurso que é moralizador e conservador da população. Jânio Quadros, então, vai fazer esse discurso, ele vai entrar ali e vai falar que ele vai sanear, ele vai ali desinfetar, ele vai varrer toda a sujeira, toda a roubalheira que existia no funcionarismo público, vai tirar todos aqueles funcionários públicos que são ali um bando de encostado, um bando de cabide de emprego, que não fazem nada. É isso que o Jânio Quadros vai fazer esse discurso. E a partir desse discurso conservador, esse discurso de olhar para as políticas internas brasileiras, esse discurso de olhar contra a corrupção, contra o poder dessa oligarquia brasileira, Jânio Quadros vai se colocar ali. E Jânio Quadros ele vai tentar fazer uma política que vai ser um tanto quanto ambígua, ele vai se reaproximar da União Soviética, ele vai se aproximar da China, mas Jânio Quadros ele vai fazer uma esquisitice tremenda. Ele vai fazer as suas esquisitices, é óbvio, porque, bom, ele é Jânio Quadros, e o Jânio Quadros vai fazer... Ele vai fazendo, ele vai tendo a sua oposição, até que em um determinado momento, sem que ninguém espere o que está acontecendo, o Jânio Quadros renuncia em 25 de agosto de 1961. Ele entra em janeiro e renuncia em agosto. Bom, ele ficou um tempasso, né? Ele renuncia e aí dá um problemaço. Vamos ver o que acontece aqui. O vice do nosso Jânio Quadros, o vice desse cara aqui que estava tentando uma reaproximação com a União Soviética, com a China, que inclusive deu uma medalha para o Che Guevara, era justamente João Goulart. O João Goulart era aquele ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, aquele que ganhou uma popularidade enorme no governo de Getúlio Vargas, no segundo governo de Getúlio Vargas, aquele que era considerado como herdeiro do Getúlio Vargas. Ele era o vice. Ele que foi o segundo lugar, ele que ficou como vice nesse momento aqui. O João Goulart, quando é que estava o João Goulart nesse momento aqui? O João Goulart, que era o herdeiro de Getúlio Vargas,
Ele estava justamente na China, nesse momento no qual o Jânio Quadros se escolheu para ele se tornar, para ele renunciar. Então, o João Goulart, que era o herdeiro do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas, que era odiado pela elite nacional, odiado pelo exército nacional, estava na China. Então, essa oposição que não queria que o João Goulart, herdeiro do Getúlio Vargas, voltasse ao poder e começasse a fazer aquelas mesmas políticas que o Getúlio Vargas fazia, as políticas nacionalistas, as políticas desenvolvimentistas que o João Goulart defendia durante o governo de Getúlio Vargas, não que essa elite brasileira que não quer que essa política volte, eles vão acusar então o João Goulart de ser comunista. João Goulart era comunista? Não. João Goulart em algum momento foi comunista? Não. Se você não entendeu isso, se você discorda disso, te aconselho, meu caro, sinceramente, estuda um pouquinho de comunismo, faz umas perguntas aí, faz um comentário no meio, embaixo do vídeo, mas sinto muito, João Goulart não era comunista, não. Então, o que vai acontecer? Quando o João Goulart volta, essa elite brasileira se organiza com o exército brasileiro e não quer que ele tome posse. Ao mesmo tempo, nós vamos ter ali o Brizola, que era cunhado do João Goulart, e uma parte do exército brasileiro colocando que tem que ter uma defesa da Constituição, tem que ter uma defesa das leis no Brasil. Então nós temos ali um movimento legalista no Brasil pelo direito do João Goulart subir ao poder. O que vai acontecer então vai ser um confronto entre essas duas partes, no qual o Brasil quase que vai entrar em guerra civil nesse momento aqui. A solução para isso vai ser uma negociação entre as partes e o Brasil, de uma república federativa, de um presidencialismo, nós vamos virar um parlamentarismo. Então, em vez do sistema que nós temos hoje no Brasil, que é presidencialista, nós vamos ter o parlamentarismo, que é o sistema que nós temos, por exemplo, na Inglaterra. Então, no parlamentarismo, nós temos um presidente que vai ter funções bastante definidas ali, e nós temos um primeiro-ministro que tem também as suas funções. O que acontece? Hoje o presidente é o chefe do poder executivo. O que vai acontecer no parlamentarismo é que nós vamos ter duas pessoas que vão cuidar disso. Nós vamos ter o presidente e o primeiro-ministro. Então o presidente vai ter poderes bem menores. O João Goulart assume a presidência, mas ele vai ter que dividir a presidência com o Tancredo Neves. Tancredo Neves, que para quem não lembra, é o avô do Aécio Neves, aquele cara que foi contra a Dilma Rousseff na eleição. O que vai acontecer então é que nós temos ali um momento de parlamentarismo, nós vamos ter ali 1 ano, quase 2 de parlamentarismo, e nós vamos ter a realização de um plebiscito no qual em 1963 nós vamos ter uma vitória do presidencialismo e agora João Goulart assume como presidente de fato, com todos os poderes de presidente de fato no Brasil. Os opositores dele, aquelas pessoas que não concordavam que ele assumisse o poder, eles vão ficar quietas? Não. Mesmo durante o parlamentarismo, o que vai acontecer é que o João Goulart ele vai tentar fazer uma série de políticas que são nacionalistas, mas políticas que ele denominou como reformistas. Qual que era o interesse dele? É o chamado Plano Trienal de Desenvolvimento, que foi feito por um dos maiores economistas brasileiros, chamado Celso Furtado. Então, o que ele estava pregando ali era a reforma agrária, a desapropriação de latifúndios improdutivos, ele estava ali tentando nacionalizar as refinarias de petróleo particulares, ele estava ali tentando fazer uma renegociação da dívida interna e externa brasileira com o objetivo de diminuir as dívidas brasileiras, ele estava tentando diminuir a inflação, fazendo programa de controle da inflação e manter o crescimento econômico brasileiro a partir do investimento do Estado brasileiro. Algo difícil, mas que ele estava fazendo com o apoio dos movimentos sociais, ele estava fazendo com o apoio principalmente da Liga Camponesa, da União Nacional dos Estudantes, da Juventude Universitária Católica, da Central dos Trabalhadores. Ele estava fazendo, esses grupos sociais estavam ali unidos, apoiando o João Goulart e tentando fazer essa série de reformas ali. Há uma série de reivindicação que esses grupos sociais estavam sendo colocados. O João Goulart respeitou e tentou tornar concretas algumas dessas reivindicações, não todas. Mas o objetivo aqui era uma sociedade mais justa e que trate as pessoas de maneira mais igual, uma sociedade justa e igualitária. Esse era o discurso, esse era o objetivo do governo João Goulart, no discurso e na prática. Isso torna ele comunista? Não.
O que nós vamos ter aqui então? Na soma de tudo, do nosso João Goulart, nós temos o plano trienal, que ele, na prática, combateu a inflação e ele tentou fazer uma retomada do crescimento econômico. Nós temos as chamadas reformas de base, que é a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma financeira e a reforma administrativa. Aí estava o grande problema. Reforma tributária ia mexer com as grandes fortunas, ia mexer com as pessoas que têm dinheiro no Brasil. Já colocou muita gente odiando e contrária ao João Goulart. Reforma financeira também ia mexer com o bolso de muita gente graúda no Brasil. E a reforma administrativa no Brasil ia mexer com muita dinheiro e com muito esquema de dinheiro público que existia ali no Brasil naquele momento. Essas reformas de base vão fazer com que o João Goulart ganhe muitos inimigos no Brasil. Então nós vamos ter reação desses movimentos, desses setores conservadores, que a partir disso vão se organizando e vão formando marchas, a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Liberdade de quem? O que vai acontecer então é que nós vamos ter um movimento popular, esse movimento às ruas que vai crescendo progressivamente, até que nós vamos ter um golpe de Estado dos militares que vão ali dar um golpe de Estado para salvar a democracia brasileira, matando a democracia brasileira. Mas isso a gente pode falar em outra aula. O que nós vamos ter aqui então é o início da chamada ditadura militar brasileira com o golpe de 64. O golpe de 64, então, vai marcar o fim dessa era democrática brasileira, vai marcar o fim dessa era populista brasileira, dos chamados governos populistas brasileiros. Dessa aula de populismo, dessa aula de governos populistas, nós ficamos por aqui. Nas nossas próximas aulas, nós vamos falar justamente sobre o golpe de 64, sobre o início da ditadura militar brasileira e o que foi a ditadura militar brasileira no Brasil. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, faça um comentário, por favor, me mande um e-mail, eu respondo o mais rápido possível. Por enquanto, nessa aula, nós ficamos por aqui. Até mais, tchau, tchau!